Olá, tudo bem? Semana passada eu lancei nos stories algumas perguntas para pacientes e seguidoras me mandarem as dúvidas sobre abdominoplastia. Como foram muitas perguntas, muitas dúvidas, eu resolvi gravar um vídeo para ficar postado no feed, que eu acho que fica melhor para todo mundo ver. Então, abdominoplastia, as principais dúvidas, mitos e verdades, tá? A abdominoplastia é uma cirurgia plástica que se faz para retirada da pele do umbigo para baixo, né? Então fica uma cicatriz, geralmente a gente usa a mesma cicatriz da cesárea, só que estendida toda a parte inferior do abdômen até as laterais do quadril. E toda a pele do umbigo para baixo sai, então tudo que tiver ali do umbigo para baixo, cicatrizes, estrias, toda aquela região ali vai ser removida e a pele é reposicionada mais para baixo, mais esticada. Então nessa cirurgia também se corrige a diastase dos retos abdominais, que também a maioria das pacientes tem depois da gestação. E se faz essa retirada de pele e se reposiciona o umbigo. Então, o umbigo não é um umbigo novo, né? É o mesmo umbigo que a paciente já tem, somente recolocado na nova pele. Então, que aquela pele que tinha ao redor do umbigo foi retirada. Então, a parte profunda do umbigo, a parte interna do umbigo é a mesma, mas ele sai novamente na nova posição da pele do abdômen. Então, o abdômen todo fica mais esticado, sem aquele abaulamento que é decorrente da diastase dos retos. E é uma cirurgia né, que tem a sua indicação para as pacientes que realmente têm necessidade. Algumas pacientes podem se beneficiar de uma cirurgia um pouco menos extensa, que é a mini abdominoplastia, que daí a gente faz uma cicatriz menor no abdômen inferior, geralmente um pouquinho maior que a da cesárea, mas também é uma cirurgia que não se tira nada da pele acima do umbigo. Então, a mini abdominoplastia, ela trata somente a parte inferior do abdômen e a parte superior, acima do umbigo, permanece igual. Então, para aquelas pacientes que têm flacidez no abdômen superior, não se indica a mini abdominoplastia. E também não se consegue tratar a diastase dos retos por completo, porque para a gente conseguir tratar toda a diastase desde lá da fúrcula external até o abdômen inferior, tem que se fazer a cicatriz mais ampliada para poder ter acesso, né, àquela parte. Então, a abdominoplastia é a cirurgia mais completa. Cada caso tem que ser avaliado, né, individualmente, mas é uma cirurgia que traz muitos benefícios. As pacientes geralmente têm um resultado muito bom, né, muito impressionante. Então, é uma cirurgia que vale a pena, se bem indicada, e para paciente que realmente precisa. Então, uma das perguntas que eu recebi bastante é que a maioria das pacientes tem medo, tem receio da cicatriz que vai ficar. Então, a abdominoplastia deixa uma cicatriz grande? Sim, deixa uma cicatriz grande. É uma cicatriz de um lado ao outro do quadril, bem na posição da cesárea. Então, ela fica baixa, fica na linha do biquíni, na linha da calcinha, mas sem roupa, a paciente, né, fica uma cicatriz visível. Com o tempo, ela melhora bastante, com o passar dos anos da cirurgia, acaba ficando bem da cor da pele. Pode ter algumas pacientes que têm a cicatrização um pouco pior, fica um pouco mais alargada, mas no geral, a gente tem, depois de um tempo, o primeiro ano, geralmente a cicatriz fica mais visível e depois ela fica mais apagada. Mas fica uma cicatriz ali, então todas as pacientes têm que saber dessa cicatriz, têm que ver fotos de cicatriz, da extensão da cicatriz antes da cirurgia, isso é bem importante. Mas eu até hoje nunca tive nenhuma paciente que chegou depois da cirurgia e me disse: doutora, eu me arrependi de fazer a cirurgia por causa da cicatriz. Nenhuma nunca me falou isso, porque os resultados realmente vale muito a pena ter essa cicatriz em comparação aos resultados que a gente consegue. Claro que para aquelas pacientes que têm indicação, se a gente vai operar uma paciente, né, que não teria muita indicação, que, né, poderia ser tratado talvez com um mini abdômen ou somente com dieta e atividade física. Então, se tem a indicação clara,
ela vai ter benefício e não vai se importar com o tamanho da cicatriz. A segunda pergunta mais frequente, se dói. Então, é uma cirurgia, eu acho que de todas da cirurgia plástica é a cirurgia mais extensa, assim, em termos de... Porque geralmente a gente faz lipoaspiração associada nas costas, na cintura, então mexe em toda a circunferência do tronco, né? Então a paciente fica com aquela primeira semana mais com a movimentação um pouquinho mais restrita, às vezes tem que andar um pouquinho mais curvada porque não consegue ficar muito reta no início. Então não é uma cirurgia que dói, que tem uma dor muito importante, mas ela é mais um incômodo, assim, como se fosse uma dor muscular, né, mais constante, assim. Mas também isso é muito relativo, muito particular de cada paciente. Eu já tive pacientes que chegaram aqui com uma semana de cirurgia, de salto alto, arrumadas, maquiadas, como se nada tivesse acontecido, que eu até me surpreendi, e outras de pijama e pantufa, uma semana depois, ainda sentindo muito. Então isso é muito particular, depende muito da paciente, como é que ela leva, como é que ela tá lidando com a cirurgia, se ela quer muito fazer, ou se vai ter um ganho secundário com essa cirurgia, com a recuperação. Então, depende muito de como a paciente está encarando todo o processo e como a paciente é. Geralmente, quem sente mais dor em todos os procedimentos que já fez, de outras cirurgias ou outras coisas também, uma paciente mais sensível. Mas, de uma maneira geral, é uma cirurgia que tem aquela primeira semana um pouquinho mais difícil pela movimentação, pela... né, tomar banho, colocar o modelador, tirar o modelador, mas nada demais, assim. Também, todas as pacientes que eu operei sempre não teriam não feito a cirurgia, todas passado aquele primeira semana, esquecem praticamente, é como ter filho, né, a gente depois esquece do que passou e tal, e quer fazer de novo, quer fazer outras coisas, então vale a pena para quem tem indicação. A terceira pergunta, se sempre se associa a lipoaspiração? Sim, hoje em dia é raro a gente realizar uma abdominoplastia sem lipoaspiração. Quase todas as pacientes precisam, a lipoaspiração entra como um refinamento, né, um acabamento da cirurgia que é fundamental. Então, muitas pacientes, às vezes eu atendo que, doutor, eu tenho medo da lipoaspiração. Eu digo, mas a lipoaspiração a abdominoplastia em si é a cirurgia mais extensa, mas elas têm medo da lipo. Então, a lipoaspiração é realizada também sempre por um profissional bem qualificado, ela é uma cirurgia bastante segura e é fundamental. Então, na maioria dos casos, a gente tem que associar, porque senão o resultado não fica tão bom. É um acabamento essencial para a abdominoplastia. Uma outra pergunta também que eu recebi em relação à trombose e embolia nessa cirurgia. Então, algumas pacientes que têm histórico de trombose ou que têm varizes perguntaram qual é o risco, né? Então, primeiro, quem tem história de trombose e embolia por qualquer motivo vai ter um risco aumentado de ter novamente, tanto na abdominoplastia quanto qualquer outro procedimento que fizer, até em viagem de avião ou qualquer período mais sem movimentação das pernas. Então, nessas pacientes, a gente tem que avaliar bem o caso, fazer uma cirurgia mais rápida, menos tempo de cirurgia, não fazer cirurgias combinadas de jeito nenhum, reduzir o tempo da lipoaspiração, ter toda uma série de cuidados, né? Então, dependendo do caso, é possível fazer, sempre pensando primeiro na segurança. Em pacientes que têm varizes, mas nunca tiveram trombose, são pacientes que têm um fator de risco, assim como quem usa anticoncepcional oral, pacientes acima do peso, então tem um fator de risco um pouquinho aumentado. Mas também sempre se vê a questão da segurança do procedimento, o número de horas de cirurgia. A gente faz uso das medicações anticoagulantes em 100% das pacientes que fazem abdominoplastia, todas usam, independente
do tempo de cirurgia ou dos fatores de risco, a minha rotina é usar anticoagulante em todas as pacientes no pós-operatório, bem como as medidas mecânicas de proteção, como meia elástica e o uso de bota de retorno venoso e deambulação precoce. Então, no dia seguinte à cirurgia, a paciente já levanta, já caminha, já se movimenta. Não pode ficar deitada sem se movimentar. É claro que a gente tenta eliminar, por exemplo, pacientes tabagistas têm que parar de fumar antes da cirurgia, pacientes que estão com sobrepeso têm que emagrecer antes da cirurgia. Então, a gente consegue individualizar caso a caso a redução dos fatores de risco e mais a profilaxia que a gente vai usar no pós-operatório. Uma pergunta que eu recebi, que daí é um mito, se uma paciente me perguntou se é possível esquecer alguma coisa dentro do abdômen nessa cirurgia. Então, isso é um mito, um receio que muitas pessoas têm em relação às cirurgias abdominais em geral, né? Nessa cirurgia é impossível, assim, esquecer alguma coisa, porque é uma cirurgia feita mais superficialmente, então acima da camada muscular, né? Nessa cirurgia eu não entro dentro do abdômen, perto das vísceras, dos intestinos, do fígado, na cavidade abdominal. É uma cirurgia feita da musculatura para fora. Então ali qualquer coisa que fique embaixo da pele fica visível, fica saliente, então não tem essa possibilidade. E durante a cirurgia também tem um controle total de todo o material que é usado. É feita uma contagem e se tem uma visualização direta do campo operatório. Então, nessa cirurgia é praticamente impossível. O que acontece, às vezes a gente ouve histórias de casos em cirurgias abdominais, né? Cirurgias abertas de abdômen, de cirurgias de intestino, de vesícula, que entra na cavidade abdominal. Existem relatos de compressas, de alguns materiais que podem ter ficado, que apesar de ser muito raro também, porque se tem todo esse controle, contagem dos materiais, tudo, mas existem casos relatados sim. Mas até mais antigamente, hoje em dia, isso tem um cuidado muito, muito forte. Mas daí seria mais relacionado à cirurgia geral. Na cirurgia plástica de abdômen, isso não acontece, tá? Então, eu sugiro a todo mundo que tem interesse em fazer uma abdominoplastia procurar o seu cirurgião de confiança, fazer uma avaliação, ver se essa cirurgia está indicada, para você ver bem fotos de cicatrizes ou conversar com amigas que já fizeram, ver as cicatrizes, ter toda essa orientação de prevenção de complicações de pós-operatório. Fazendo tudo isso é um procedimento bastante tranquilo e bastante satisfatório para a paciente, então resultados assim muito visíveis, né? Vale bastante a pena. Esqueci de falar em relação às drenagens. Então, na minha rotina também as pacientes perguntam muito sobre isso. As drenagens a gente faz no pós-operatório. Geralmente eu começo uma semana depois da cirurgia, né, fazendo geralmente no mínimo 10 sessões de drenagem. A paciente usa o modelador, aquela cinta pós-cirúrgica, por 30 dias, inclusive para dormir, dorme com ela, faz tudo com a cinta, só tira na hora do banho. E atividades físicas geralmente são liberadas após 30, 60 dias, sendo que a paciente tem que cuidar para não fazer força abdominais, né? Força com o abdômen, abdominais ou exercícios específicos para a região do abdômen por no mínimo uns 3, 4 meses depois da cirurgia. E eu acho que era isso. Qualquer coisa que vocês tiverem de dúvidas ou que eu não tenha respondido, me manda uma mensagem que eu explico mais um pouco.